Oi, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Deixa eu escrever aqui o nome da live. Ei, gente, boa noite. Esperar o pessoal entrando aí, a gente já começa. Olá, 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 olá. Ei, Fê. Vamos entrando aí. Manda aviãozinho para convidar as pessoas, gente, que a live vai ser muito legal hoje. Vai ser bem bacana. Olá. Deixa eu chamar aqui no Telegram. Outra Fê, Fernanda Léo, olá. Bora lá, né, gente? Vamos embora começar? Então, gente, eu quis fazer, tô devendo há muito tempo essa live das diretrizes, né? Muita gente não sonha, né? O que tá por trás daquele conselho médico, daquele conselho do nutricionista, da matéria que sai no jornal, do que o médico aprende na faculdade, o que o profissional de saúde aprende na faculdade, por que as pessoas aprendem o que elas aprendem, por que elas leem aqueles artigos nos jornais. Por que o rótulo é de tal forma, por que o governo de Portugal mudou agora recentemente o que vai servir nas cantinas das escolas, né? A gente teve uma mudança nas cantinas das escolas públicas aqui em Portugal, um despacho recente aí acho que na semana retrasada. Elianai! Então, o que está por trás disso, gente? É por isso que eu quis fazer esse aulão aqui, para a gente falar um pouco disso. Esse assunto foi o fundo do tema da minha palestra na Jornada Rebelião Saudável, mas, Regina, foi você que cobrou, né? Mas acontece que na Jornada Rebelião Saudável eu fiz uma parte só, esse assunto da diretriz era uma parte, então hoje como a aula é só sobre isso, eu vou falar com muito mais profundidade, né? Eu vou falar de forma mais completa sobre as diretrizes. Então vamos falar, gente, vamos começar então. Boa noite, Cris. De tudo que a gente tem hoje de vigente no mundo de diretrizes nutricionais, tudo começou nos Estados Unidos. É por isso que a gente acaba toda hora falando dos Estados Unidos, né? Então toda a realidade socioeconômica, industrial, obrigada, Ximenes, toda a realidade que a gente vive nos Estados Unidos, vamos dizer, vai espraiar para o restante do mundo em políticas públicas, né? Então começa com políticas públicas e depois isso vai reverberar nas faculdades, nos currículos das universidades, nos rótulos dos produtos, no que se serve nos hospitais, nas escolas. Então vem tudo de cima. Então a gente tem as diretrizes dos governos e todas as decisões vão sendo pautadas a partir dessas decisões. Então, é por isso que é importante, acho que as faculdades de nutrição hoje no mundo, eu vou dar minha opinião pessoal, eu acho que se elas se preocupassem menos em microgerenciar o nosso sistema bioquímico que é nosso corpo, né? Em vez de se preocupar tanto em fazer microgestão de caloria, de macro, de contar vitamina, de contar uma coisa, de contar, sai contando tudo, em vez de ensinar as pessoas a fazerem esses cálculos, as faculdades deveriam ensinar história mesmo, política, social,
história nutricional, que é a ecologia nutricional do ser humano nos países, na Terra, né? Como é que foi o histórico do homem aqui na Terra, porque eu acho que se você for estudar na história, você já tem a resposta nutricional. Todas as suas dúvidas nutricionais vão ser respondidas quando você estuda história. E as faculdades acabam confundindo mais ainda e criam nas pessoas um mindset de que a gente precisa de um profissional para calcular a nossa alimentação, o que não faz sentido nenhum. Então vamos falar um pouquinho da história. Como é que surgiram as diretrizes, né? O que é esse negócio de diretriz? O que é diretriz, né? Essas diretrizes nutricionais, que é a forma como o governo entende que a população deva se alimentar, isso vem da ecologia nutricional, ou seja, o que tem à disposição no país para as pessoas comerem e o que o governo entende que seria mais saudável para as pessoas comerem perante a realidade daquele país. Então se eu sou um país que tem uma plantação de mandioca, a economia, a vocação econômica do país é mandioca, é claro que a diretriz nutricional desse país vai considerar a mandioca, porque ela faz parte da cultura do povo e faz parte da economia. Então assim você forma uma diretriz nutricional de um país, né? A primeira pirâmide importante que teve, que aí na verdade as diretrizes elas vão ser representadas na pirâmide, né? Que é aquela proporção que tem dos alimentos, que é o que é mais usado já há muitas décadas. Tem alguns países que usam a roda alimentar, mas a pirâmide é a mais usada em vários países. Hoje em dia isso mudou um pouco, tem o MyPlate, acho que nos Estados Unidos e no Reino Unido é o Eat Well. Então cada país cria o seu programa, mas com base nessas diretrizes, né? Então, se não me engano, foi acho que a Holanda que criou uma primeira, ou foi a Dinamarca, foi um país do norte da Europa que criou a primeira pirâmide. Foi na década de 70 por uma crise que teve ambiental e estava havendo muita revolta na população por falta de comida. Então se criou lá uma pirâmide para ajudar as pessoas a fazerem decisões racionais, ajudarem as pessoas, a população, a conseguirem escolher alimentos que eram viáveis financeiramente, né? Então em vez de comer isso aqui que não está tendo porque a gente está em crise, então escolha isso que é equivalente. Então foi uma solução econômica para um problema econômico, né? Essa primeira pirâmide que teve na década de 40, enfim, era um caso isolado. O que realmente foi representativo em termos de diretrizes no mundo foi o caso americano. O que aconteceu, gente, nos Estados Unidos? A gente teve aí no pós-guerra, apesar de ter havido um boom financeiro econômico, que realmente a economia dos Estados Unidos explodiu, né, após a Segunda Guerra Mundial. Vou deixar gravado, Regina, se não der nenhum problema, eu vou deixar gravado sim. Após esse boom que teve no pós-guerra, Estados Unidos cresceu muito, né? Todos os produtos industrializados dos Estados Unidos foram escoados para a Europa, né? A Europa virou um mercado importantíssimo dos produtos americanos no pós-guerra, né? Então, o que acontece? Só que mesmo com essa prosperidade, ainda havia muita miséria nos Estados Unidos, né? Então, teve um senador, que é o Senator McGovern, que liderou um movimento para tentar combater essa desnutrição, né? Tentou liderar esse movimento e tal. Em paralelo a isso, gente, a gente teve um fato que foi o presidente Eisenhower, em 55, que teve um infarte. E ele foi parar no hospital, ele quase morreu, ele ficou vários dias internado e tal. E aquilo foi um choque, porque assim, nessa altura começou a ter muito problema cardiovascular nos Estados Unidos. Teve uma explosão nas últimas décadas, né? A partir assim, da década de 1910, 1920, começou a acontecer muito evento cardiovascular. E começou a aumentar demais. Então, quando o presidente Eisenhower, em 1955, teve um infarto, isso foi um susto para a população americana. E todo mundo começou a se questionar o que está causando que os americanos tenham tanto infarto. O que está matando o americano? O que está fazendo tão mal para o coração americano, né? E o presidente Eisenhower, o médico dele, era, vamos dizer, muito influenciado pelo Anshel Keys. Muita gente que faz low carb aqui já sabe quem que é o Anshel Keys, mas muita gente não sabe, né? O Anshel Keys foi um pesquisador que ele cismou, né, que a gordura saturada dos alimentos, ele formulou a hipótese de dieta-coração, que a gordura saturada dos alimentos aumentava o colesterol, e esse colesterol era o verdadeiro vilão da doença cardiovascular. E ele fez um estudo, que foi um estudo muito furado. Ele fez um que chama Six Countries, que foi ridicularizado pelo Comitê de Cardiologia americano, foi ridicularizado, porque era um estudo muito mal feito, que riam dele, porque ele misturava causa com correlação com causa, né? O estudo era muito fajuto.
Aí depois ele conseguiu fazer o Seven Countries, que foi um estudo mais amplo com 23 países. Só que ele só usou os dados de 7 países que corroboravam com a tese dele, essa tese de que a gordura saturada que fazia mal para o coração. E o que acontece? Ele tinha uma influência muito grande, política muito grande, né? Porque através, como ele tinha, vamos dizer, ele era um cientista queridinho aí do presidente Eisenhower, né? Ele conseguiu muito espaço político. Sei que em dado momento, o Anshel Keys cresceu tanto que ele conseguiu, gente, demitir todo o board, o quadro da American Heart Association, que eu ainda chego lá contando o que é isso. Ele demitiu todo mundo para aprovarem a nova diretriz de parar de comer gordura saturada e trocar por gordura poliinsaturada, né? Aí vamos parar um pouquinho. Quem que era a American Heart Association, AHA? Foi uma associação criada a partir de um concurso que teve, e a Procter & Gamble ganhou esse concurso, né? Eu sei que o dinheiro que foi envolvido nesse concurso foi o dinheiro com o qual foi fundada a American Heart Association. Então a American Heart Association é uma instituição completamente sem descrédito, porque eles colocam selos de amigos do coração em produtos que são super açucarados, assim, que são péssimos, né? Muito industrializados, muito cheios de química, de aditivos, e esses produtos são os que mais levam o selo da American Heart Association até hoje. E o Anshel Keys dominou essa instituição, né? Então, com isso, rapidamente, muito antes de ter essas diretrizes, de acontecer a pirâmide e tal, essa diretriz de trocar a gordura saturada por poliinsaturada, que são os óleos vegetais de sementes, né, de girassol, algodão, soja e tal. Então, essa troca da saturada por óleo poliinsaturado já veio nessa altura, antes de terem as diretrizes, né? Então, aí você já vê que tem alguma coisa de estranho aí. Todas essas decisões nutricionais que foram tomadas na década de 50 para 60, a gente vê que os gráficos da gordura saturada, de carne e gordura saturada, eles permanecem estáveis até hoje. E houve uma explosão do óleo de soja, né? Que é o pior óleo que tem de todos, é o óleo de soja, né? Que é o óleo que mais tem ômega 6, né? Então houve uma explosão do óleo de soja, todos os óleos vegetais explodiram o consumo e as gorduras naturais, animais, as carnes, tiveram um consumo equilibrado, assim, estável, né? Tem estudos que mostram até que a carne caiu o consumo, né? Tem estudos que mostram isso também, outros que mostram estabilizado, mas o que realmente cresceu, assim, vertiginosamente foi o óleo de soja. Então, entenda essa questão da gordura. Por que eu tô falando da gordura? Porque a gordura, gente, ela rivalizou com o açúcar, né? Então existiam cientistas que defendiam que as pessoas estavam ficando mais doentes e com doenças cardíacas por causa do açúcar. E depois foi descoberto que, na verdade, o Anshel Keys foi financiado pela Sugar Association, que era a indústria, como se fosse o sindicato das indústrias de açúcar nos Estados Unidos, né? O sindicato que tinha debaixo dele lá as indústrias de bebidas, né? Os produtores mesmos de açúcar. Então, toda essa indústria fortíssima financiou os estudos do Anshel Keys. Para quê? Para culpar a gordura. Porque eles tinham que achar um culpado. No caso, quem foi culpado foi a gordura. E foi inocentado o açúcar, né? Então, tem essa rivalidade. É o açúcar e a gordura. Isso nos estudos científicos também. Então, você encontra estudos científicos ligando doença cardiovascular com açúcar, vários estudos mostrando que doença cardiovascular é uma doença de inflamação das artérias por alto consumo de açúcar, né? E você já tem isso desde a década de 60 ou 70, isso já é antigo, né? Talvez até antes, eu não tenho essa data exata, mas já tem essa rivalidade do açúcar com a gordura desde a década de 50 pelo menos, né? E da onde surgiu essa gordura poliinsaturada? Ela surgiu em 1910 com a Crisco, que é uma marca da Procter & Gamble. A Procter & Gamble era uma marca de vela, de parafina, e eles não tinham mais o que fazer com aquele refúgio, aquele material ali, porque com a invenção da luz elétrica as pessoas pararam de comprar vela. Aí eles inventaram o processo de hidrogenação, de hidrogenar, de transformar em sólido, que era óleo, e com isso eles viram que eles tinham uma coisa ali que na aparência era igualzinho a banha de porco. Então eles tiveram a ideia genial de pegar isso e dar para as pessoas comerem. Só que é interessante que você pensa, nossa, mas que absurdo, ninguém foi lá ver se aquilo era comestível, né? Inclusive o slogan que eles usavam era assim, it's vegetable, it's digestible, né? É vegetal, é digerível, né? Tipo, é de fácil digestão, né? E era esse que era o tema, o conceito aí, o slogan do produto da Crisco, né? E o que acontece? Nos Estados Unidos, gente, até 1906 era uma bagunça essa questão de segurança alimentar,
Porque primeiro que você tinha no século retrasado, você nem tinha frigorífico direito, então as pessoas comiam carne meio podre, assim, carne com gosto já passada, né? Então foi quando foi lançado, por exemplo, ketchup. O ketchup foi uma invenção da Heinz para justamente despistar o sabor da carne que estava passada já, né? Então a classe alta usava um molho agridoce, que era de molho de ostra, com alguma coisa assim meio docinha, que era um molho oriental. Aí o Heinz, o dono da Heinz, inventou um que era com tomate, que era para tirar o gosto da carne. Então eu falo isso pra vocês entenderem como que a comida era muito, assim, de má qualidade, ela era suja, não tinha preocupação com segurança alimentar, as pessoas não tinham condições sanitárias ideais, não só em casa, mas para logística também. Então, assim, vamos dizer que o nível de exigência das pessoas com a qualidade dessas comidas que eram compradas, né, era um nível de exigência muito baixo. Aí veio em 1906 uma lei para melhorar a qualidade, para dar uma nivelada e as pessoas, né, terem mais cuidado, né, e a indústria também ter mais cuidado com o que elas colocavam para venda. E foi nesse contexto aí ainda de ser normal você consumir uma coisa que sem ninguém vai lá checar se aquilo é veneno, se aquilo é comida. É o caso da Coca-Cola também, né? Então a gente sabe que foi vendido como remédio no começo, depois acabou virando um refrigerante, mas era um tônico revigorante, né? Ou seja, era um medicamento, né? Então não tinha muita essa preocupação com os outros, assim, a coisa era muito tosca, entendeu, gente? É isso. E nesse contexto, nesse cenário, vamos dizer, muito primitivo, que nasceu a margarina, né? O óleo vegetal hidrogenado. Parece com a banha, que legal, vamos usar, porque a banha era mais cara. E nessa época as pessoas precisavam economizar, tinha, né, sempre crises, eram anos após a Guerra da Secessão Americana, então franca expansão da rede ferroviária nos Estados Unidos, então era muita ebulição, né? Então precisavam de ter uma legislação que colocasse ordem ali e tal, e nesse meio tempo nasceu essa gordura. E os gráficos, gente, de doença cardiovascular, eles começam a crescer, doença cardiovascular, justamente em 1910, que o gráfico começa do zero, assim, bem baixinho, começa a crescer, 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 crescer. Então você percebe claramente que a doença cardiovascular, o que inaugurou a doença cardiovascular mesmo no mundo, o que inaugurou essa explosão de doença cardiovascular, até hoje ela é líder de morte no mundo, se você olhar esses sites todos que tem esses dados mundiais, né, o site da OMS tem dados mais atualizados em outros sites, a doença cardiovascular é a principal causa morte aí no mundo. Então aí você tem essa gordura que começou apenas na década de 50 a ter um incentivo oficial de ser consumida, né? Com o empurrãozinho aí da American Heart Association, com os pauzinhos mexidos por Anshel Keys, com o patrocínio político do presidente Eisenhower, né? Agora é interessante que o presidente Eisenhower ele ainda sofreu mais um infarto, ele tinha colicistite, tinha doença de Crohn, sofreu mais 6 ataques cardíacos, e morreu em 69 com falência do coração geral, né? Então ele fumava, gente, 4 maços de cigarro por dia, né? Só esse pequeno detalhe. Bom, então esse é o cenário da gordura. E qual que é o cenário dos grãos, né? A gente sempre comeu esse monte de grão, porque as pessoas hoje idolatram grão. Inclusive vieram me falar outro dia que eu tava falando mal dos legumes. Não, gente, eu não falo mal dos legumes, não. Eu falo mal das leguminosas. Primeiro que hoje a forma de plantio, primeiro que o grão não é mais o grão que tinha antes, né? Que o grão está totalmente modificado, geneticamente modificado. Aumentaram muito a lectina do grão. Eu inicialmente achei, pelo que eu tinha entendido, que aumentaram a lectina do grão para poder diminuir os defensivos agrícolas, mas é o contrário, para poder colocar mais defensivo agrícola, porque as ervas, né, para você conseguir, as ervas estão resistentes, então para você conseguir matar essas ervas daninhas que dão na lavoura, né? Então o grão não é mais o que era antes, ele ainda tem glifosato e tem alimentos mais nutritivos do que os grãos, né? Então são as leguminosas, não são os legumes, tá, gente? Que eu falo mal. Então a gente tem hoje uma idolatria aos grãos. Mas são cereais integrais, porque tem que comer carboidrato complexo. Da onde surgiu essa ideia de carboidrato complexo, gente? Isso até a década de 70, ninguém nunca tinha ouvido falar em carboidrato complexo. Isso é uma novidade, tá? Esse é o modismo, tá?
O carboidrato complexo foi uma novidade. O que mudou nessa cultura dos grãos? Porque veio uma diretriz e isso moldou a nossa cultura, moldou o que as pessoas pensam sobre alimentação hoje. As pessoas pensam mesmo que uma alimentação saudável vem de uma alimentação, uma base de cereais integrais. Isso não é verdade. Essa ideia que as pessoas têm, ela foi forjada. Eu vim aqui contar para vocês como ela foi forjada, tá? Bom, a política agrícola dos Estados Unidos, gente, apesar que todo mundo acha que os Estados Unidos é um país super liberal, né, de economia liberal, mas a economia agrícola sempre foi muito intervencionista, muito mesmo, sempre teve muita intervenção estatal na produção agrícola americana. Então você tem desde o New Deal, na década de 30, que procurou segurar a produção para conseguir controlar o custo, o preço, não deixar os preços das commodities, né, dos grãos, cair demais e manter o preço alto. Então o governo americano sempre estava comprando produção extra, sempre teve em vários governos programas de comprar produção extra para não deixar o preço da produção agrícola cair demais, porque era uma commodity, né? Isso traz isso, gente, isso é balança comercial, isso traz dinheiro, divisas para o país, né? Só lembrando aqui que como que os belts americanos, né, que é aquela região do Midwestern, Estados Unidos ali, tem bolsões ali enormes ali, que são clusters de produção agrícola de grãos, né? A soja, o milho são os principais, e a aveia, trigo, né? E vários grãos, mas esses são os mais fortes. E eles exportam, são o maior exportador do mundo de produção de grão agrícola, né? Estados Unidos rivalizando com o Brasil. Então eles sempre tiveram isso como uma vocação econômica muito forte nos Estados Unidos. E o que acontece? Sempre essa política intervencionista, não deixando eles produzir, vamos dizer, ter uma produção muito grande para controlar o preço, o governo sempre subsidiando a produção para não deixar o preço cair demais e manter o preço alto, chegando em muitas vezes, várias situações o governo ter que pegar uma leva e destruir a plantação, destruir uma produção para não deixar o preço cair demais. Então isso e com pessoas passando fome, né? E depois vem o senador McGovern preocupado com a desnutrição e jogando comida fora, né? Então são coisas da política. Aí, gente, quando aconteceu na década de 70, nesse cenário todo aí que tinha o senador McGovern preocupado com a desnutrição das pessoas, né? Nesse cenário todo, o presidente Nixon estava tentando o segundo mandato, né? Aquele mandato que ele fez até metade, porque teve o Watergate. Então, quando ele estava tentando a eleição do segundo mandato, ele tinha um ministro da Agricultura, que era como se fosse, que era a USDA, né, que era como se fosse o ministro da Agricultura mesmo. Deixa eu pegar o nome dele aqui. E esse ministro da Agricultura, ele criou uma política agrícola americana que persiste até hoje. Até hoje tem essa política, que é o quê? É incentivar uma superprodução agrícola, né? Então é incentivar o contrário. A gente até agora assistiu incentivos para não produzir muito, a gente comprava o excedente de produção, né? E a gente incentivava a não produzir demais para manter o preço alto. Agora não, a gente quem não produzir muito agora vai ter que ir embora, vai ter que parar de ser produtor rural, tem que produzir muito. E esse ministro, gente, deixa eu achar aqui o nome desse ministro aqui, gente, peraí. Esse ministro, ele fez um trabalho junto aos produtores de grãos desse Midwest que eu falei para vocês, muito grande. Inclusive, quando chegou na década de 70, nessa época, no final da década de 70, isso mesmo, que é o The Great Grain Robbery. Segura essa aí, que essa história é muito engraçada. Deixa eu desligar essa luz aqui, que eu não tô aguentando essa luz aqui não, gente, ficou muito escuro. Não aguento essa luz, não. Então, earbuds, o que ele fez? A Rússia estava precisando comprar grãos. A produção agrícola da Rússia, num dado ano, acho que foi 78, não sei exatamente que ano que foi, a produção agrícola da Rússia, gente, foi um desastre. Teve realmente um ano muito difícil, com várias crises ambientais no mundo, que muitos países tiveram uma seca horrível e ficaram sem produção agrícola. Só que na época a produção agrícola da Rússia foi pior do que no resto do mundo, porque a política agrícola russa na época era péssima, porque era muito intervencionista, né? Era bem a União Soviética na época, muito intervencionista e tal, e a produção agrícola da Rússia foi um fiasco, a população do país inteiro ia passar fome mesmo. Aí o que a Rússia chegou para o governo americano e na verdade, esse ministro fez? Ele chegou, ele vendeu, ele pegou o preço subsidiado, que era o preço mais barato dos grãos, que era para mercado interno, esse preço especial,
E ele fez para a Rússia esse preço especial. Não se sabe exatamente quanto que foi vendido, se foi de 3 a 30 milhões de toneladas de diferentes grãos. Sei que foi um impacto tão grande, essa venda foi quase que do dia para a noite para a Rússia. Foi tão grande, gente, que teve alguns cereais que quadruplicaram de preço. Faltou produto no mercado interno, teve crise interna, foi uma confusão e tiveram que criar uma legislação com imposto, taxaram a produção, a venda, né? A exportação foi taxada como uma forma de proteger o mercado interno, de ficar sem essas baixas aí para consumo interno, né? E o que aconteceu? Quando os produtores tiveram essa taxação para vender para fora, eles não se conformaram, porque eles estavam felizes da vida, eles tinham vendido para os russos, eles tinham ganhado muito dinheiro. E eles estavam produzindo como nunca tinham produzido antes. E de repente vem lá uma tarifa para exportação, foi um balde de água fria, mas aí esse Earbuds, que era o ministro da Agricultura, do Nixon, ele, não, pode deixar que a gente vai ajudar, a gente vai escoar essa produção. E o que veio logo depois, gente? O que veio logo depois dessa pressão política aí dos belgas americanos, do Midwestern, que são os produtores de grãos americanos, que são os maiores, vamos dizer, os capitais políticos mais importantes que existem aí no mundo, né? São os produtores de grãos dos Estados Unidos. Veio uma oportunidade que apareceu lá passeando, que era essa coisa do senador McGovern, que era o rival do Nixon, de fazer um programa para ajudar as pessoas que estavam passando fome, né? E isso realmente foi levado adiante, virou umas diretrizes e tal, mas isso que, na verdade, foi só um bonde que foi pego lá pelo Nixon, através desse Earbuds, né, e o USDA, que era o Ministério da Agricultura, falou, opa, tem uma coisa passando aí, uma oportunidade, tem diretrizes nutricionais aí, vamos fazer isso. Então, o que acontece? Tinha uma mulher trabalhando, que era Louise Light, que era uma nutricionista técnica, né? Essa nutricionista, ela fez um trabalho maravilhoso, ela fez um trabalho super técnico, né? Ela colocou lá, por exemplo, de 2 a 3 porções de cereais por dia. E, né, ela colocou lá várias frutas, limitou a quantidade exata de açúcar que a pessoa poderia comer durante o dia, que tinha que ser pouco. Então fez um trabalho técnico muito bom. Aí ela entregou lá esse relatório bonitinho lá para a USDA. O que a USDA fez, gente? Ela entregou pro agronegócio. Ô, gente, vamos criticar esse trabalho aqui. Entregou a ovelha pra raposa cuidar. Aí o que acontece? Esse dossiê, né, esse relatório, que depois viria a ser as diretrizes nutricionais, voltaram completamente distorcido. De 2 a 3 porções de grãos, vieram 6 a 11 porções de grãos por dia. Aí diminuiu a fruta, aumentou o grão, porque no entendimento lá dos tecnocratas do agronegócio, o grão, ele era semelhante aos vegetais e às frutas, era a mesma coisa, né? Era tudo carboidrato, então tudo bem, a gente tira as frutas, né? Diminuiu o leite, e depois teve uma briga que o pessoal do leite reclamou, o produtor de leite reclamaram, e aumentaram, colocaram uma quantidade de grão, gente. Pensa bem, 6 a 11 porções de grão por dia. É impossível você comer a base da sua alimentação se você não comer refinado. Porque se você for comer o grão integral, pega lá o trigo, já comeu o trigo inteiro? Como é que é? Você compra, você tem que deixar de molho para amolecer, né? Aí você vai colocar aquilo na saladinha, você não consegue comer muito, porque você fica 2 horas mastigando, mastiga. Eu sei porque na minha casa, minha mãe fazia muita saladinha de trigo na minha infância, eu comia muito isso. O triguinho você não consegue comer mais que 3 colheres de sopa, gente, aquilo. Porque aquilo você fica a vida inteira mastigando aquilo igual vaca, entendeu? Agora, pra você comer o que manda o governo, você tem que comer refinado. Aí você junta isso, gente, que na década acho que de 50, tem o Kellogg's. Quem que é o Kellogg's, né? Criador dos sucrilhos Kellogg's. Ele tinha um sanatório, era um cara completamente louco, né? Que tinha uma mania, assim, um pavor de tudo que tivesse a ver com sexo. Ele enxergava maldade em sexo, em tudo. E ele criou esse sanatório que as pessoas iam lá pra esfriar um pouco, né? Pra desligar do sexo. Uma das coisas era essa. Mas também pra desestressar, pra acalmar. E o que ele servia lá de manhã pras pessoas era granola. Os sucrilhos veio depois. Um dia que ele precisou amassar lá, que tinha ficado muito duro, ele amassou, aí que nasceu o sucrilho, que é o prensado, o milho prensado. Mas inicialmente era granola, depois veio os sucrilhos. Então, tinha essa coisa do sucrilho, da granola e do sucrilho já estava sendo vendido
né? Então você pensa que tem esse pano de fundo aí dos sucrilhos e da granola, e você pega uma recomendação dessa do governo, o dono era médico, pois é. E você tem um cenário, uma tempestade perfeita. O que acontece? Essas diretrizes, elas foram assim, tipo, semana, outra semana estava publicado já. Né? Eles não esperaram nada, eles não esperaram para criticar, para a comunidade participar e poder discutir aquilo, não. Aquilo virou diretriz imediata. O que acontece, gente, quando vira diretriz? Aí é a comida dos hospitais, é a comida das cantinas das escolas públicas, né? Aí as escolas privadas tendem a acompanhar esse movimento das escolas públicas, porque isso é como se fosse o certo, né? É como se fosse o certo. Aí os currículos das faculdades, isso é diretriz, igual, por exemplo, diretriz de cardiologia, referência do HDL é tal. Isso é diretriz, isso tem um board na Associação de Cardiologia que define aquilo, tem associação na Europa, aí vai para os países, tem associação americana. Então as diretrizes, elas vêm desses boards, que são quadros de uma associação temática, ou de cardiologia, ou de nutrição, né? Ou de diabetes, por exemplo, né? Que é outra associação. Então, por aí vai. Então, essas diretrizes nutricionais, elas passaram a pautar as faculdades de nutrição. Só que não só nos Estados Unidos, gente, isso passou. Estados Unidos sempre foi um país que sempre ditou, né? Sempre foi um país formador de opinião para o mundo inteiro. Uma referência. Isso passou a ser copiado no mundo inteiro, né? O principal patrocinador da OMS, por exemplo, Estados Unidos, o Trump tinha tirado o patrocínio, mas agora deve ter restabelecido, não sei como é que ficou. Mas os Estados Unidos sempre foi o maior patrocinador da OMS, por exemplo, né? Então tudo vem como efeito cascata, vem mudando tudo, né? Essas diretrizes todas. Aí o que acontece? Por que você vai lá no médico aqui em Portugal? Então isso é muito forte. As pessoas vão no médico e o médico acha ruim que a pessoa não está comendo pão. Isso no Brasil, nunca ouvi falar isso no médico no Brasil, mas aqui em Portugal é comum. Como você não está comendo pão, você precisa comer pão. Pão é saudável. Aqui pro português, por exemplo, o pão é uma coisa super saudável. Super. Existe uma questão cultural de super valorizar o pão. Da onde vocês acham que surgiu isso, gente? Né? Isso surgiu, são décadas acreditando que os grãos integrais são saudáveis. Né? É porque fizeram uma lavagem cerebral mesmo, uma coisa que vem de cima, efeito cascata. Então, quando as pessoas acham que elas estão comendo grãos integrais e que isso é saudável, elas acham que isso sempre foi assim. Só que isso não sempre foi assim, né? A gente teve, por exemplo, a questão da batata, né? Na Europa, tudo era batata, tudo, né? Mas você concorda que com a péssima qualidade do trigo que a gente tem hoje e do grão geral, é melhor a pessoa comer batata do que ela comer pão? Se as pessoas estivessem ainda comendo batata, estivessem comendo os carboidratos dos tubérculos, das frutas, e não estivessem comendo grãos refinados, com certeza a gente não estaria hoje nessa epidemia de obesidade que a gente tem hoje, né? Então toda essa crença, gente, essa crença cega que as pessoas têm nos cereais, elas vêm dessa mudança que teve. Pensa, era para ter 2 a 3 porções de cereais por dia, né? Aí tem de 6 a 11 porções. Isso mudou muito pouco, gente, isso. Aí o que acontece? Toda essa condenação da gordura, né, da gordura saturada, que Enxoquis criou isso nunca foi provado. Gente, nunca provaram que gordura saturada causa doença cardiovascular. Nunca. Vocês estão entendendo isso? Então, deixa eu só ver se eu consigo diminuir esse ar que eu tô cozinhando aqui. A gente tá muito calor hoje aqui em Portugal. Nossa Senhora. Então, o que acontece? Todo o movimento nutricional no mundo foi no sentido de mandar parar de comer gordura saturada e comer mais gordura os óleos poliinsaturados, que é o óleo da Crisco lá, aquela porcaria lá, cheia de química, que faz mal, né? Esse é o real culpado de todas as doenças cardiovasculares, explosão de diabetes. Tem um culpado aí, é esse óleo poliinsaturado, não é a gordura saturada. Porque a gordura saturada, ela já fazia parte da dieta humana há milhões de anos, né? O que mudou, né? Que teve uma coisa que mudou. A gente teve uma explosão de 120 anos pra cá, uma explosão de doenças. Então, é alguma coisa que mudou na dieta humana, não é uma coisa que sempre existiu. Então, não vai ser carne, não vai ser a batata, não vai ser a manteiga, não vai ser a banha, não vai ser nem a banana, entende? Não é o carboidrato da fruta, não é a batata, não é porque as pessoas estão comendo muito carboidrato. Não é nada disso, é porque tem alguma coisa na dieta que teve uma alteração muito forte.
a gente teve a entrada de uma coisa química, que é esse óleo vegetal de sementes, que não existia na dieta humana. Isso, na minha opinião, não deveria ser comida, isso não é um alimento, não deveria ser considerado um alimento, né? Se você for fazer tem vários estudos aí mostrando isso, tem uma série de conhecimentos sobre isso, só que fica sempre, não tem interesse comercial que isso se espraie, né? Aí a gente entra na política pública. Eu vou entrar agora, eu vou viajar aqui diretamente para o despacho de Portugal, que teve semana passada ou retrasada. O que foi esse despacho? A gente teve uma retirada de vários alimentos das cantinas das escolas. Então eles retiraram chouriço, tiraram essas carnes processadas todas, tiraram todas as gorduras que são saturadas, né? Então é para evitar a gordura saturada. Então não pode também açúcar, não pode rebuçado, que é a bala aqui fala rebuçado é bala, não pode chupa, que é o pirulito no Brasil, esses doces açucarados todos. Só que qual que é o problema disso, gente? Eu acho ótimo tirar rebuçado, tirar chupa, perfeito. Mas acontece que eles estão também, na mesma tacada que eles estão tirando a bala, eles estão tirando a gordura saturada. Então não pode mais queijo gordo, só pode mais queijo até tantos por cento de gordura. Não pode mais gordura saturada. Só fiambre, que é o presunto, né? Magro ou meio magro. Então é para incentivar produtos para passar no pão a partir de pastas vegetais. Olha o perigo disso, gente. Incentivar o consumo de pães com pastas vegetais. Então, continua o pão, continua a farinha refinada, né? Tiraram, tudo bem, tiraram lá aqueles folhados, né? Tem muito salgado aqui de massa folhada nas escolas, aquelas chamuças, né? Risoles, tiraram aquilo tudo, que aquilo tem muita gordura vegetal, ótimo, mas eles continuam ainda navegando na gordura vegetal e condenaram a gordura saturada e incentivam uma alimentação mais... incentivam, se você ler o despacho, você vai perceber que eles estão incentivando as plantas, eles estão incentivando as coisas vegetais, a coisa de soja, por exemplo, né? E estão desincentivando as pessoas a comerem um bom laticínio gordo, um leite gordo, um queijo gordo, que é super saudável, né? Um fiambre gordo, que é super saudável, que vai matar a fome da criança na escola. E estão deixando um monte de coisa que não vai saciar as crianças, que não vão matar a fome das crianças. Mas ainda pior, cria um mindset que coloca a gordura da manteiga no mesmo patamar da bala e do pirulito. Você entendeu o perigo disso? Na verdade, gente, toda vez que o governo se mete na nutrição da população, dá besteira. Não funciona o governo se meter na nutrição da população. Sempre dá asneira. Então, esses selos que estão usando agora na Europa, que já foi usado no México não sei se ainda está em vigor, na Argentina parece que também tem, na França tem, que em vários países da União Europeia já tem, que é um selo que avisa lá, cuidado, gordura saturada. Então, baixem gordura saturada. Esse tipo de selo, gente, para esse tipo de selo, um abacate é pior do que um alimento processado, porque se o alimento processado tiver, por exemplo, gordura vegetal, então tem no ranking lá nos Estados Unidos, tem, por exemplo, o abacate, ele é pior do que um tal de Pop-Tart, que é uma porcaria processada lá de massa com creme vegetal, cheio de porcaria lá dentro, né? Então, é um farináceo cheio de creme, de gordura hidrogenada lá, horrível. Então, mas pela legislação do governo, no programa que o governo tem lá, no dado programa, o abacate é pior do que isso. Então, você está criando... Isso é pior, gente, é você criar... Mas isso não é só em Portugal, minha gente, isso é no mundo inteiro. Isso começou lá atrás, isso começou onde eu falei para vocês, com o Anchoquis, com a coisa dos grãos, com interesses econômicos, né? Porque aí você pega um rótulo, como é que isso vai entrando em tudo? A legislação dos rótulos hoje no mundo inteiro tem lá quanto que tem de gordura saturada. Por exemplo, fui hoje no Macro, aí tinha lá, eu fui lá numa parte que tinha aqueles óleos industriais, porque Macro é para restaurante, tinha lá aqueles galões de óleo alimentar, que é o óleo de cozinha no Brasil. Aí eu falei, deixa eu dar uma espiada no rótulo desse negócio, desse veneno. Aí tava lá, gorduras, apenas 10%, aquela informação nutricional, aquela tabela, apenas 10% que é gordura saturada. Ah, mas então tá ótimo, né, gente? Só 10% que é saturada, então é super saudável.
É isso, porque a legislação manda ter cuidado com a gordura saturada. As crianças vão crescendo lendo esses rótulos, as crianças vão crescendo com esses programas na escola. Ai, tiraram o leite gordo. Você não consegue achar leite gordo, gente, em nenhuma cafeteria aqui em Portugal. Você não acha leite gordo. Eu quero tomar um café. Não tem nata sem açúcar, né? Eu gosto de tomar café com nata sem açúcar. Não tem. Só tem nata com açúcar. Então tá, me traz um leite gordo. Não existe. Eu nunca consegui tomar leite gordo em nenhuma cafeteria aqui em Portugal. É isso que eu tô falando. Porque mata, gente. Gordura saturada é veneno. Ah, mas a nata, que tem gordura vegetal no meio, que a nata não é pura, com açúcar, isso tem. Porque isso não tem problema, né? Entende? E as crianças vão crescendo com esse mindset. Isso é maravilha, porque quando você lançar lá o Beyond Burger, o Impossible Burger, essas crianças que vão ter crescido vão achar super saudável. Olha que conveniente, gente. Olha a margem de lucro que tem nesse negócio que é uma porcaria. Entende a consciência nutricional das pessoas? Agora veja os gráficos de doença. Como que as pessoas estão ficando doentes. O índice de doença metabólica explodiu. Então, isso não está funcionando, né? Agora, por que então essa coisa do despacho português eu sou terminantemente contra? Porque na minha época, quando eu sou da década de 70, a gente tinha bala, tinha um monte de porcaria de docinho lá que a gente comprava de vez em quando na saída da escola, mas a gente não teve essa lavagem cerebral de ensinarem pra gente que leite gordo, que é o leite integral no Brasil, faz mal, que a manteiga faz mal. Eu nunca achei que a manteiga pudesse fazer mal, eu nunca pensei isso da manteiga, né? Eu nunca tive esse contexto na minha vida infantil. Só que essas crianças vão ter. Elas vão crescer achando que isso é o demônio. E que o bom é o óleo de soja. É a pasta vegetal para passar no pão, que tá escrito lá no despacho. O despacho tá cheio de coisinha vegetal lá. O que vai aparecer para essas crianças comer? Que tipo de Frankenstein vai aparecer para essas crianças comerem? Não duvido nada que apareça Beyond Burger e Impossible Burger para essas crianças comerem, gente. Não duvido. Porque é o mesmo mindset. Então, é isso, gente. É isso que eu queria passar para vocês. Como que todo esse cenário que aconteceu entre a década de 50, né, e a de 80 nos Estados Unidos, e justamente os gráficos mostram a explosão de diabetes 15 anos depois que entraram em vigor as diretrizes americanas. Porque leva cerca de 15 anos para você ficar diabético, né, mais ou menos o tempo que leva. E então, assim, aqui tá as diretrizes, o gráfico vem, sobe, né? Sobe assim de obesidade, diabetes, sobe e de repente ele faz assim, ó, pá, ele sobe mais ainda 15 anos depois, de 15 a 20 anos depois. Então, isso é uma desgraça, as pessoas não entendem que é por isso que elas têm esse mindset, é por isso que elas pensam que é tão saudável uma dieta à base de cereais, né? Uma dieta baixa, pobre em gorduras, né? O nosso cérebro, gente, ele é gordura pura. A gente tem uma demanda de gordura na nossa dieta, que é uma demanda altíssima, vocês não têm ideia. A gente tem uma demanda muito alta de gordura. E se as pessoas estão colocando para dentro uma gordura ruim, química, como esses óleos de gordura poliinsaturada, de margarina, de óleo vegetal, o que essas pessoas estão fazendo delas? Porque essa gordura, ela incorpora nas células. A célula usa essas gorduras para fazer suas membranas, para fazer as membranas internas da mitocôndria. A membrana que vai gerar a sua energia, vai gerar o seu ATP, ela é feita de gordura. Chama cardiolipina. E já tem estudos mostrando que a cardiolipina, que é essa estrutura de gordura da mitocôndria, está enferrujando e se desmontando inteirinha. Tá desmanchando. Por quê? Porque essa gordura ela é frágil, ela é altamente oxidável. Ela é altamente oxidável. Ela destrói a mitocôndria. Qual que é a doença que destrói a mitocôndria, gente? É o câncer. O que é o câncer? O câncer é uma doença que vem depois de uma célula. A célula, quando ela perde a mitocôndria dela morreu, a célula também morre, ela entra em apoptose. Então, a programação de, opa, a mitocôndria morreu, fui embora. Ela morreu também. Só que essa célula, ela se rebela, opa, eu não vou morrer não, vou continuar aqui, trabalhando aqui, vou dar um jeito aqui de gerar energia se é a minha mitocôndria. Aí ela começa a fermentar ácido lático e glutamina e glicose. Ela começa a fermentar a glicose, formar ácido lático, né? Ela fermenta a glicose, fermenta a glutamina e ela passa a gerar energia sem oxigênio.
essa é uma célula cancerígena, uma célula que perdeu a sua mitocôndria, que foi morta pela gordura poliinsaturada, pelo óleo poliinsaturado. São essas margarinas aí que estão escrevendo, que eu não vou repetir, né? Que todo mundo aqui já comeu, que é aquelas que são amigas do coração. Imagina as inimigas. Só que elas são as amigas. Então, é isso, gente. Então, é esse trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, de avisar as pessoas, de explicar para as pessoas. Não, é muito além de não comer carboidrato. Gente, não comer carboidrato de alta carga glicêmica é uma estratégia maravilhosa para você aumentar a sua cognição, para você emagrecer, para você tentar remissão de diabetes tipo 2, para tirar gordura no fígado, para tratar várias doenças metabólicas. Hoje perguntaram por que cura a hipertensão. Porque o que faz a hipertensão, gente, é a retenção de sal. O que faz reter o sal não é comer muito sal, é ter uma insulina alta, é muita glicose na dieta, né? Você diminui a glicose na dieta, você não retém mais o sal, né? Então a coisa mais simples é tratar quase todos os casos de hipertensão, você trata com cetogênica e low carb, né? São raros os casos que não tratam assim. Então é assim, gente, é uma estratégia perfeita para várias questões, mas a gente não é condição de saúde geral fazer cetogênica, não. Uma pessoa que é saudável, que é jovem, ela só de comer comida de verdade, tirar os refinados, né? Olha, gente, carboidrato refinado, que são os grãos refinados, né? Açúcar e grãos refinados, os óleos vegetais. Só de você tirar isso, você já tirou, vamos dizer, 80% do lixo da sua vida, né? Aí tem outro probleminha, vou só contar rapidinho aqui, que é um outro veneninho que tem também, que é o xarope de glicose de milho, que eu tava esquecendo. Isso é muito importante, gente. Na década de 70, a produção de grão explodiu de tal forma que teve um cara, esse cara existe até hoje, Andrés, Duane Andrés. Ele é dono de uma empresa que até tem unidade aqui em Portugal, eles têm unidade no mundo inteiro, uma potência, até hoje existe, uma empresa que chama ADM, deixa eu pegar o nome certinho da empresa, gente, Archer Daniels Midland, ADM. Eles, a partir do milho, que tinha tanta produção de milho, eles não sabiam o que fazer com tanta produção de milho, que eles conseguiram achar uma tecnologia que converte a glicose do milho, o açúcar do milho, em frutose. Aí eles inventaram o High Fructose Corn Syrup, que é o xarope de glicose de milho. Aí esse Duane, outra fofoca, isso é muito engraçado, eles contrataram um super lobista, e esse lobista foi no Congresso americano, mexeu os pauzinhos lá durante uns anos, ele conseguiu fazer com que o açúcar fosse taxado. Ele conseguiu fazer subir o preço do açúcar, gente, subiu o preço do açúcar. Com isso, o preço do xarope de glicose de milho ficou super competitivo. Aí, toda a indústria que precisava adoçar os seus produtos, no dia que saiu essa... Só pra vocês terem ideia, no dia que saiu essa lei, essa mudança de tarifa do açúcar, de preço do açúcar, no mesmo dia, a Coca-Cola e a Pepsi anunciaram que iam trocar o açúcar por xarope de glicose de milho. No mesmo dia, tá? Toda a indústria hoje não usa mais açúcar para adoçar os produtos industrializados. Só usa, você pode ver. Já fiz esse teste. Vai no supermercado, pega lá aqueles cereais de criança, achocolatado infantil, pega tudo que você achar que é doce. Todos são adoçados com xarope de glicose, xarope de glucose de milho. É isso, xarope de milho, tem vários nomes. É o caro que vende no Brasil, aquele caro com K, é aquilo. Qual que é o problema, gente? A frutose, ela é super saudável. Não tem problema nenhum você comer uma maçã, tá? Beleza, comer uma banana. Só que o xarope é concentrado. Aquele monte, como se você comesse, sei lá, 20 maçãs numa sentada. A gente não tem receptor para usar esse tanto de frutose. Não tem. A glicose, a gente tem receptor em todas as células. Frutose, não. Então, qualquer coisinha que passa ali de um pouquinho, vira o quê? Gordura no fígado. Porque a velocidade, você vai beber um refrigerante ali. A velocidade de ingesta daquele xarope de glicose de milho não vira energia aqui, não dá, vai virar gordura. E não vira gordura aqui subcutânea, que é uma gordura benéfica. Não, vira gordura visceral, vira gordura no fígado, tá? Então, existem vários estudos com dietas assim. Tem um que é incrível, que vocês vão entender. A mesma dieta trash, fast food, isocalórica, mesma caloria, controladinha, 2 grupos. Um
xarope de glicose de milho e glicose. O outro, sem nenhum xarope de glicose de milho. Esse grupo sem xarope de glicose de milho tirou a gordura no fígado, só de tirar o xarope de glicose de milho, mantendo a alimentação com bastante caloria e trash, fast food. Então, minha gente, o detalhe do químico que tem no produto que você compra para tua casa, esse detalhezinho aí, ó, xarope de frutose de milho, a maltodestrina que tem um índice glicêmico, uma carga glicêmica altíssima, acho que de 130 quase, a maltodestrina, o xarope de glicose de milho, a farinha, o amido modificado, não sei o que, tudo isso que eles colocam ali, que a gente acha que é igual eu colocar um achocolatado no leite pro meu filho e colocar um cacau. Não tem tanta diferença, é só o açúcar. Não, gente, é o açúcar que a indústria usa, é o pior açúcar que tem, né? Então, quando você faz na sua casa um leitinho com cacau, você pode pôr um açúcarzinho de mesa, de leve, não põe muito não, se seu filho não tem nenhuma doença de saúde, nenhum problema de saúde, não é diabético, né? Põe lá um pouquinho de açúcar, põe menos, mas aí não vai ser xarope de glicose de milho, entendeu a diferença? É outro açúcar. Então, fuja de todos os produtos que tenham xarope de glicose de milho. Então, esse é mais um capítulo das diretrizes também, não das diretrizes, mas da intervenção, da participação do Estado na alimentação. Então, todas as vezes, gente, que o governo se mete, ele nunca vai conseguir fazer um trabalho bem feito de realmente usar a ciência. Ele não usa a ciência, ele vai usar interesses econômicos, né? Então, sempre usa, vamos favorecer o nosso principal produto de exportação no mundo, pra gente aumentar, melhorar a nossa balança comercial. É sobre isso, gente. Nunca foi sobre saúde pública. Nunca foi. Isso talvez seja uma questão na hora que os governos perceberem que está ficando inviável tratar da população. Inviável. E o que está acontecendo hoje? A saúde pública finge que trata, né? Não pede exame de insulina, as pessoas vão lá, pessoa com a barriga enorme, que é a barriga de diabético, aquela barriga cheia de gordura, né? Aquela gordura interna. E não pede exame de insulina, pede só de glicemia, né? Aí a pessoa, pra quê? Pra esperar a pessoa ficar diabética. Porque depois que a pessoa ficou diabética, você tem que tomar um remedinho. Porque quem que financia, quem que ganha, gente? É a indústria farmacêutica. Então o governo fica lá, entre a farmacêutica, né? Gente, se acabar câncer no mundo ou diminuir, os hospitais fecham. Quem que paga o lucro dos hospitais são os tratamentos de cancro, de câncer. Quem paga as farmacêuticas são os diabéticos. Entende? E se você muda a alimentação, fazendo pequenas mudanças, gente, vai acabar com a farmacêutica, vai acabar com os hospitais. Quem que vai bancar esse pessoal, gente? Entende por que o governo, a saúde pública, aí segura a pessoa na doença, né? Então é normal o médico falar assim, não, mas você não precisa fazer exame de insulina, você não tem nenhuma característica de diabetes. Mas é justamente para você pegar uma pessoa diabética 10 anos antes e você tratar a pessoa simplesmente ajustando a alimentação dela, que ela não sabe. Você vai tirar um pouquinho lá que ela tira de pão, os abusos, tira um pouquinho lá dos abusos de carboidrato refinado, a pessoa nunca vai ficar diabética. Não, mas eles esperam ficar diabética. Então, o sistema todo hoje, gente, vive em torno de deixar as pessoas doentes, porque todo mundo lucra, hospital, farmacêutica, o agronegócio, as indústrias alimentícias, e com o veganismo, então é uma maravilha, porque além disso, além de aumentar a doença, ainda é um pessoal que consome muito suplemento. Ai, que legal, um pessoal que depende de tomar, né, ácido fólico, né, ácido fólico nem tanto, mas a vitamina B12, ômega 3, né, DHA e EPA, tem que tomar. Então, vira e mexe, fica anêmico, aí tem que tomar ferro. Então, é uma maravilha, uma dieta que dependa de suplementação pro resto da vida. Isso é maravilhoso pra indústria, tudo que a indústria quer, né? Poder vender Beyond Burger, poder vender aqueles snacks vegan, super assim, charmoso, né? Super na moda, você comer um snack vegan e você acha que tá super assim na tendência e aquilo é lotado de aditivo e as pessoas acham que é saudável porque não tem carne, mas é lotado de aditivo. Então, esse é o nosso planeta hoje, gente. Quem não tem informação vai se ferrar, porque vai confiar nessas fontes que eu tô falando, que são os profissionais de saúde, que aprenderam nessa escola com esse currículo. Quem que é que fala, que tem um discurso diferente, que sabe que a manteiga que é alimento, que não é a gordura poliinsaturada, que sabe que não é para se entupir de grão. Quem sabe disso? Profissionais de saúde, os médicos, os nutricionistas que sabem disso, que são poucos, eles não estão estudando nas faculdades.
Onde é que eles sabem disso, gente? É no PubMed, é artigo científico. É em outras bandas, é gente que vai estudar por conta, que é o que eu faço, né? É gente que estuda por conta e descobre cada coisa inacreditável, que está sendo escondida, que ninguém na faculdade está aprendendo isso. Que nos boards dessas associações médicas, ninguém fala nada, continua falando que o diabético tem que comer grãos, carboidratos complexos, né? Que esse termo surgiu na década de 70, isso não existia, gente. Cheio de livro mostrando que dieta para diabético tipo 2 tem que ser quase que sem carboidrato. É carne que é a base da dieta de diabético. A gente tem livro de quase 150 anos atrás mostrando isso. Entende? As pessoas já sabem disso. Né? As pessoas, assim, tem pessoas poderosas que poderiam mudar o quadro no mundo que sabem disso. Só que tem as massas de manobra. Quem são as massas de manobra? É aquele pessoal obediente que aprendeu as coisas erradas na faculdade, que a gente precisa de carboidrato senão fica doente. Ai, que cuidado com o excesso de proteína que faz mal. As pessoas aprenderam isso lá e elas não têm poder de raciocínio, não avaliam a situação criticamente. Carne causa câncer, né? E a pessoa não tem espírito crítico, não vai atrás. E muita pesquisa mecanicística também. Pesquisas que ficam ali só ali, falando ali de coisas que na prática não acontecem. Ah, porque aqui muda o pH, que o pH daqui é assim, aí muda aqui, aí isso aqui aí pode causar, porque aí alterou a célula, aqui pode causar o câncer. Mas na prática, se você olhar na realidade, aquilo nunca causou câncer. Então a pesquisa é inválida. Nenhuma pesquisa, gente, é necessária se ela prova uma coisa que não acontece na realidade, né? Então é isso. Teve um bate-papo muito bom, só que tá em inglês, do Tucker Goodrick, que é o cara que mais entende de ácido linoleico no mundo, do ômega 6, né? Que é um cara fantástico, com um cara que defende que a gordura poliinsaturada, os óleos poliinsaturados de semente são saudáveis, que não fazem mal nenhum. E o Tucker Goodrick destruiu o cara, destruiu. E ele falou de um estudo, não é um estudo, na verdade é um acervo que existe comprovando como que crianças que tomavam alimentação parenteral de óleo de soja desenvolveram fígado gordo, esteatose hepática e cancro. E câncer a partir desse consumo de alimentação parenteral, aquela que é na aveia, né, de óleo de soja. Aí, até um dado momento, até o Bruno do Contra Óleos Vegetais colocou esse trechinho do vídeo, Contra Óleos Vegetais, depois entra lá. Ele colocou esse trechinho, aí o Alan fala assim, mas cadê o estudo disso? Não tem estudo. Aí o Tucker fala assim, mas não precisa de estudo, isso é a realidade. Mas ele tem que fazer estudo. Não pode fazer estudo, Alan, isso é antiético, porque já se sabe que o óleo de soja causa gordura no fígado, esteatose hepática e câncer. Seria antiético, ninguém deixaria o seu filho ser submetido a receber óleo de soja se já se sabe que ele provoca esteatose hepática. É antiético, não vai nunca existir esse estudo. Então já se tem esse conhecimento, gente, mas acontece que isso não... Gostaram dos quadrinhos, gente? Pois é, tô com decoração nova aqui, deixa eu ligar isso aqui. Então é isso, gente, o negócio é complicado mesmo. Hoje a live foi sobre isso. Nossa, não aguento essa luz não, gente. Vou acender, quer ver que eu vou acender uma luzinha aqui? Peraí, gente, segura aí. Olha que bonitinho. Vocês estão vendo? Então é isso, gente, a live hoje foi sobre isso. Tomara que vocês tenham gostado. Depois eu vou fazer uma enquete lá no canal do Telegram de que vocês querem que eu faça uma outra live assim sozinha pra falar do quê? Se tem algum tema que vocês queiram que eu fale, tá? Manda pras pessoas, porque as pessoas precisam saber desses bastidores, as pessoas não sabem, elas acham que as decisões de comer mais grãos, né, e de comer menos gordura saturada é para o bem delas. E a gente sabe que não é nada disso, né? São só interesses comerciais que estão aí por trás, interesses maiores do que a gente possa imaginar. Não, o Fernando Costa Mendes, amanhã não vai ter live, não. Eu tô pensando em fazer uma live uma vez por semana para falar com você sobre temas diversos, e depois, se eu tiver tempo mais pra frente, eu faço com mais frequência, mas por enquanto eu não consigo fazer com tanta frequência, não. Mas assim que der, eu aumento a frequência, né? Vou ver se semana que vem eu volto aqui pra falar com vocês. Depois deixa lá, vou deixar uma enquete lá amanhã do que vocês querem que eu fale na próxima live, tá bom? Então é isso, gente, vou deixar salvo. Boa noite pra vocês, um beijinho, muito obrigada pela audiência, e mande pras pessoas, manda lá, aperta o aviãozinho aí, manda pras pessoas depois, tá bom? Obrigada!